Boa tarde, Bia. Boa tarde, Tari. Boa tarde. Que alegria estar aqui novamente, agora conversando com a Taritza. Que possamos ter uma conversa bem agradável, né? E se tiverem dúvidas, podem mandar aqui para nós. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Bia. Infelizmente não pude estar aí, né? Como já fui cobrada ao vivo. Mas estamos nós, né? Então o bate-papo vai rolar igual, né? O importante é isso, aonde nós, né? O espaço físico não pode interferir no nosso papo de hoje, que eu acho bem importante. Então tá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar vocês bem à vontade, eu sou só o interlocutor, tá? Vou colocando os comentários na tela, vou deixar que vocês conversem à vontade, assim, até a Bia tem, a Bia dos três é a mais organizada, viu, Tari? Porque ela tem aqui um papelzinho com umas pautinhas assim, uns assuntos que ela acha legal. E aí vamos deixar que a Bia conduza. E eu também vou... Não, conduzindo numa boa. Do jeito que a gente conversou semana passada e do jeito que o pessoal já está acostumado aqui com o nosso bate-papo da quinta-feira com a Tari. Salve aqui pro Cristiano, hoje em Xangri-Lá. Ah, que coisa boa, na praia então, em 32 graus. Olha, Santiago não está muito diferente disso, não. A diferença é que não tem aquela aguinha, né? Aquela brisa que vem da água. Boa tarde para a tia Miriam Girelli aqui, seja bem-vinda. Ó, o Alan, ó, disseram que ele não ia assistir, ó, ele veio. A internet tentou, mas não conseguiu atrapalhar esse grande bate-papo nessa tarde. Muito legal a iniciativa, Júlio, ligadinho aqui. Excelente programa para vocês. Tu não disse que ele ia tirar ele da sala, Tari? Às vezes demora um pouquinho, né, pra ir o áudio. Bom, salve aqui pra tia Doce também, viu? Atrasou um pouquinho. Vou deixar vocês duas e eu vou colocar aqui na tela também a nossa pauta, o nosso assunto, e o pessoal vai participando através dos comentários. Hoje o assunto é sexo. Legal, já que o nosso título aqui é a importância do sexo nos relacionamentos, né? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde traça 4 pilares para que o indivíduo tenha uma vida equilibrada, saudável, de satisfação. E esses pilares é a família, o trabalho, o lazer e o sexo! Né? Isso, né, Taritza? Que bom quando a gente consegue conciliar tudo, né? É verdade. O ideal é que a gente conseguisse ter uma proporção bem redondinha, né? Para que a nossa roda da vida girasse com frequência e a gente pudesse ser bem legal. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Mas nós estamos hoje aqui para fazer esse bate-papo e tentar, pelo menos, trazer o sexo aí para um nível bem legal da tua relação. E para que vocês tenham uma vida sexual saudável, prazerosa e intensa. Deixa, antes já aproveitando aqui para daí deixar o diálogo para vocês, esses dias eu vi uma chamada de uma matéria, acho que era do GZH, que falava sobre o quanto pode ser considerado pouco ou pouca a frequência de sexo entre o casal. A gente está falando daquelas pessoas que convivem no dia a dia, que são namorados que moram juntos, os namoridos, né? Ou um casal mesmo. Dá pra gente estipular, Bia, assim, tu já falaste isso no outro programa, mas tem audiência que é rotativa, quanto é prazeroso, né, o quanto pode ser considerado ideal, assim, pro casal, e se passar muito tempo, quanto é esse tempo para, por exemplo, procurar uma psicóloga, para tentar entender o que está acontecendo, se é a falta do sexo ou é a falta de outras, né, dessas pitadas aí no dia a dia que está atrapalhando o relacionamento. A gente não pode dizer assim, ó, que tenha que ter uma frequência certinha por semana do ato sexual, porque isso é uma particularidade muito individual de cada casal. Mas se nós for para o âmbito assim, ó, de que o casal fisicamente tá saudável, tá tudo direitinho com as taxas hormonais, a gente poderia dizer que é saudável para o relacionamento umas 3 vezes por semana, né? Seria o ideal, porque a gente, como eu falei já na semana passada, o ato sexual dá uma conexão entre o casal por até 72 horas. Então, o ideal, mas quanto mais, problema não tem, tá?
Dizem, né, Tari, não se peque, né, pecar pelo excesso não é o problema, pela falta, isso não é só, nós estamos falando, né, em várias coisas, né? O excesso não deve ser um problema. Não. O casal, ele não vive só do sexo. Mas, sem sexo, o casal também não vive, né? Então, é muito importante, sim. E até, assim, ó, um dos conceitos, e aí a Tharitza acho que vai concordar comigo, o ato sexual, ele não é apenas um contato físico, mas ele também é um relacionamento mental, emocional. E aí a importância da psicologia, né, Tharitza? Com certeza, né? Porque, na verdade, como nós falamos semana passada, né, Júlio? O sexo, ele vai muito além do ato sexual em si, né? Do momento lá. Começa, às vezes, muito antes. O próprio ato começa muito antes do caso, né? Penetração, enfim. Isso eu deixo mais para a Bia falar, que ela domina mais, né, do que eu. Mas, com certeza, a questão sexual, ela vem desde o olhar, do toque, da fala, né? Então, às vezes a relação não está muito legal num contexto geral. É claro que o sexo não vai estar legal, né? Ou, infelizmente, alguns casais usam o sexo como aquele pilar que ainda sustenta os relacionamentos. Alguns relacionamentos ainda são, ainda continuam, ainda perduram em função do sexo, né? Só que não seria o ideal, porque isso vai até um ponto e não tem como se manter, né? Exato. E uma coisa que a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, Júlio, é que às vezes eu recebo isso muito mensagem no direct. Ai, o meu relacionamento sexual parece que está esfriando, parece que está apagando. E no início do relacionamento não era assim. E aí é legal, assim, porque no início do relacionamento não é que aconteça com todas as pessoas, mas a maioria dos relacionamentos inicia por uma paixão. Né? E paixão a gente sabe que é aquela coisa mais intensa, mais eufórica, mais espontânea, aquela coisa mais de atração física, que o coração parece que vai saltar pela boca e a gente acorda pensando na pessoa, vai dormir pensando na pessoa. Só que estudos, pesquisas europeias e americanas mostram que a paixão ela tem um tempo de início, meio e fim, né? E a paixão ela dura mais ou menos 2 anos. Então, aí essa coisa de euforismo, assim, aquela sensação que parece que a pessoa é tudo na vida, ela vai com o tempo amenizando. E aí a importância do amor, né? E o amor é uma decisão, né, Tharitza? Infelizmente... felizmente ou infelizmente, né? E a questão da paixão, ela com certeza é uma das... que leva realmente alguns casais a se manterem juntos em momento em que acabou a paixão, acabou a relação, né? Só que hoje, essa paixão, ela não tem mais essa durabilidade, né? As coisas, a fantasia, o encanto, aquela coisa toda da paixão, ela já está terminando muito antes, né? Os relacionamentos estão assim, ó. Imagina, 2 anos tu apaixonado para depois tu amar, né? Hoje em dia, na velocidade em que as coisas acontecem, não chega a dar 2 anos, né? E a coisa já 2 dias, talvez. Talvez. Não é para tanto, né, Júlio? Mas assim, o que eu noto no consultório é uma faixa de 6 meses, mais ou menos, né? Às vezes até menos. E aí a coisa começa a desencadear. Eu acredito que tudo isso seja uma questão do nosso contexto mesmo, né? Das próprias formas como as relações estão se formando e estão se dissolvendo também. Assim como tudo, né, vai modificando, essas questões também vão tomando novos rumos, assim, né? Novas... qual seria a palavra? Mas, enfim, né? Vão se... Ai, me fugiu o termo que eu quero usar agora.
Eu entendi o teu raciocínio. Na verdade é essa dinâmica da vida da gente de um modo geral. Tudo muda, como diz a música, tudo muda todo dia, o tempo todo. Uhum. Então, quando a gente fala de uma relação a longo prazo, quando a gente analisa, fulano tá casado, nossa, há 20 anos, parece que foi ontem que eles casaram, olha só que casalzinho apaixonado. Tem... né? Mas a verdade é que com o tempo, a rotina me parece que as coisas vão se tornando um pouco mais automáticas. A gente falava até a semana passada, né, Tari, Bia, sobre, por exemplo, assim, ó, o casal que só se vê bem cedinho e só se vê lá no final do dia. E muitas vezes os dois estão muito cansados, né? Só assistiu ali um pouquinho de TV, tomou um chimarrãozinho assim, deu um sono, jantou e foi dormir. Né, isso também influencia nas relações, né, ajuda muito a apagar um pouco essa paixão, creio eu, assim, resumidamente falando, né. O Cristiano, por exemplo, aqui, ó, Tari, a Bia ainda não conhece o Cristiano, tá conhecendo hoje. A Tari já conhece de longa data, né. Ele disse assim, ó, então tô mal na foto, né. Dinheiro não tenho, sexo nunca ouvi falar, nem sei o que é. Dos 4 pilares, você foi o boi com a corda. Abraço, Cristiano. A gente não precisa nem pedir desculpa, a gente entendeu que é brincadeira, porque a gente sabe que... Só que aí, pelo que eu sei, quando a dona patroa diz que, né, não é, a gente sabe que é ela que manda, né, então... Tem muito disso, o Bia, por exemplo, assim, ó... no casal, já aproveitando o gancho, né, do Cristiano, que a gente sabe, ele está sempre dizendo que quem dá as ordens lá é ela, né? Brincadeira, né, Cristiano, que eu sei que vocês dividem todas as tarefas, coloquem lá na geladeirinha as tarefas da semana e tal. De alguém puxar mais, de ser de ter aquele momento, isso vale para a psicóloga também. Diz, não, vem cá um pouquinho. Vamos conversar, porque a gente, né, cadê? Não estamos fazendo mais nada, né? Enfim. O ideal, né, Júlio, seria isso. Porque a paixão, aquele momento que agora a Tari disse até, o dos 6 meses, né? Quando a gente está apaixonado, a nossa tendência é só enxergar os pontos positivos da outra pessoa. Ou então enxergar aquilo que eu quero enxergar, né? E aí, quando a gente vai para um relacionamento e vai passando esse tempo da paixão, e aí vai ficando realmente o relacionamento que vai ser aquele duradouro, que vai ser aquele de amor, e a gente precisa entender que amor não é sentimento, amor é uma decisão. Então eu escolho aquela pessoa que eu quero me relacionar, eu escolho a pessoa que eu quero formar uma família, e aí eu passo a ter atitudes de amor. E aí uma das primeiras coisas que eu acho que, assim, para alimentar o sexo, para alimentar essa chama, é manter a admiração. Porque quando a gente não tá, assim, às vezes morando no mesmo teto, né, como que diz, que é aquele período do namoro, aquele período da conquista, na hora, como eu digo, na hora do bem ruim, na hora do fedor, é cada um pra sua casa, né? Então é fácil esconder a parte do mau humor, é fácil esconder as manias. Não é que nem esconder, é simplesmente porque estão morando separados. Mas quando a gente vai morar junto, então começa, eu realmente... já vai passando aquele momento da paixão, eu vou caindo na real, e aí aqueles pontos que eram super positivos, que era de alta admiração pra mim, eu passo a começar a ver os lados negativos da pessoa, e todas têm, né? A gente é ser humano, todos nós temos lados fracos, lados negativos, coisas que às vezes não faz mal nenhum, mas é simplesmente a maneira que eu sou, e às vezes pode estar incomodando o cônjuge, né? E aí eu acabo acentuando aquele ponto negativo, sabe? E aí eu chego em casa e ao invés de eu ver ele como eu via antes, aqueles pontos positivos do meu marido ou da minha esposa, eu só começo a ver o lado ruim. Porque é preguiçoso, porque deixa a toalha espalhada, porque não me ajuda na louça, porque não faz nada com as crianças. E aquilo vai tomando uma proporção. E aí eu não tenho vontade de beijar, não tenho vontade de ficar perto. E aí eu dou a desculpa que tô cansado, né? Porque tive um dia exaustivo. Mas e antes, quando tu tinha o mesmo ritmo de trabalho, fazia 1001 coisa para se dobrar lá, para ir dar uma bitoquinha lá no intervalo do trabalho, para ir dar um abraço, dar um chamego. E agora? Porque a gente acaba deixando aquele ponto negativo lá nas alturas. A Taritza, que atende bastante aí, com mais experiência que eu, deve ouvir bastante coisa, queixas desse tipo, né, Taritza? Que acontece, né, Bia? Na verdade, quando eu tô ali naquela paixão, né, eu tô apaixonada, né, por aquele ser que eu criei, né?
Às vezes nem é a pessoa, de fato, é o que eu criei dela, o que eu acho que ela é, os pontos positivos que eu acho que ela tem. E aí, né, ou que eu acho que ela deveria ter. E aí, quando a realidade se apresenta, ou seja, dia a dia, a rotina, né, o morar junto e as coisas do dividir, né, do dividir em todos os sentidos, muitas coisas daquela realidade, opa, né, isso não fazia parte da minha fantasia, da minha idealização. E aí rompe, né, com essa questão e a realidade engole o casal. Se tu não tiver, né, o mínimo de amor, como tu disseste, se eu não escolher estar com aquela pessoa de fato e amá-la, a coisa não dura mesmo, né? Eu escolho partir, né? Então isso é muito real, assim. Enquanto vocês falavam, eu estava elaborando umas perguntas aqui. Duas, né? Não, bem simples, bem simples. Uma... Pra Bia, né? Saber uma curiosidade. Isso. Se as pessoas que te procuram, elas costumam te procurar antes ou depois de passar por um consultório de psicologia? Não, por enquanto, assim, eu tô bem nova aqui em Santiago, né? Eu comecei o trabalho de divulgação da sexualidade em abril, então é bem poucos, mas os que têm me procurado, eles já vêm com a demanda bem assim, ó, eu tô com tal problema, tô com problema de falta de desejo, tô com problema de dor na relação, tô com problema de ejaculação precoce. Ele já vem com essa dor, com essa coisa. Aí teve outro casal que eu atendi, que ela tinha procurado uma endócrina, já tinha feito todos os exames, já tinha passado por ginecologista, estava tudo certinho, e ela veio por recomendação da médica. Tipo assim, ó, aqui fisicamente tu tá ótima, procura ajuda, né? Mas tem casos, assim, que eu já aconselhei de procurar psicóloga, que daí até era um casal de outra cidade, não era aqui de Santiago, que eles tinham passado por um problema de traição, e aí resolveram se perdoar, ficarem junto, e ela tava com muita dificuldade de se soltar na relação sexual, ela tava muito travada. E aí ela tava levando todo mundo pra cama junto com eles, né? Então ela levava a amante, levava os filhos, levava a família, e aí ela se travava e não conseguia. Aí eu disse pra ela, olha, a gente vai tratar a tua relação sexual, mas tu precisa procurar a ajuda de um psicólogo pra tratar as tuas emoções, tratar as curas. Então isso, a parte da traição é bem forte, né? Quando o casal resolve se perdoar e ficar junto, eles precisam sarar aquela ferida primeiro, né? Para depois reatar o relacionamento sexual. Antes de tu fazer a segunda pergunta, Tari, eu vou ler aqui um comentário do Cristiano que até vai acabar depois. Eu vou guardar essa pergunta para fazer depois, tá? O Cristiano já é nosso parceiro de longa data aqui. Ele disse que agora com o bebê ele não faz sexo, mas tem bebê. Como é que explica isso para nós, né? Ele agora há pouco reclamou que não tinha sexo, mas tem bebê. De proveta que não é, né? Mas ele diz o seguinte aqui, ó. Agora com o bebê eu e a patroa tiramos um dia da semana para nós. Ótimo. E daí eu quero fazer depois essa pergunta também, até que como é que para as duas, né, essa questão da criança, logo que a criança chega, né, tu estava falando agora sobre tratamento, daqui a pouco tem muitos casais que têm dificuldade para ter o bebê e querem, e daí faz o tratamento, vem o bebê, e aí o bebê vem, toma conta de tudo, dá uma esfriada na relação, enfim, eu quero depois do depoimento de vocês. Boa tarde para o Noé, que está com a gente aqui também, e a Tari pode fazer mais uma pergunta, Tari. Na verdade, é uma curiosidade. Assim, ó. Agora eu vou fazer que nem os pacientes quando chegam, né? Que é sempre o amigo. Não tem consulta nada... grátis! Não tem nada disso. Eu quero falar porque é uma questão que aqui no consultório eu percebo muito. E o Júlio comentou aí, assim, na fala dele, e eu me lembrei de perguntar para ela como é que era isso com ela e com o pessoal que procura ela. Porque, assim, ó, é inegável, né? Parece. Nós não estamos conseguindo te ouvir, Tari.
Volta, começa de novo. Fixo, detentora do poder de dizer hoje sim. Oi. Volta a tua pergunta que tremeu tudo aqui no áudio e a gente não conseguiu te ouvir. Vamos do começo. Tá. Tá ouvindo agora? Sim! Tá. Assim, ó. Quando se tem um parceiro fixo, né? Eu percebo algo que vem muito assim no consultório, tanto queixas masculinas quanto femininas. Só que, claro, para a mulher não vem como uma queixa, né? Vem como uma fala. Para o homem vem como uma queixa. O homem traz como uma queixa, né? Que na relação, a mulher ela é quase como uma detentora do sim e do não. Ou seja, hoje tem, hoje não tem, né? Claro que os dois precisam estar de acordo, ok, né? Só que, se tu parar para fazer uma análise mais profunda, na verdade, eles não estão de acordo, né? O homem quer, a mulher não quer, né? Só que, como a mulher diz não, é como se eles estivessem de acordo. E aí, às vezes, eu tento trabalhar essa questão do... Será que só importa o que eu quero nesse momento? Será que porque eu não quero, hoje eu não estou afim, eu não estou com vontade, eu não preciso também fazer um esforço para agradar o meu parceiro, já que uma das queixas que vem muito, assim, é a questão do homem. O homem não colabora, o homem não é romântico, o homem não faz nada diferente, sabe aquela coisa toda? E aí eu queria saber dela, como é que ela vê isso? Isso infelizmente é um fato que ocorre. Os homens, até pela maneira do funcionamento do organismo dele, ele fica pronto para o sexo mais rápido que as mulheres, né? E eu acho isso até uma coisa ruim das mulheres, que muitas usam o sexo às vezes como uma moeda de troca. E isso é péssimo pro casamento, né? Às vezes ela usa como uma moeda de troca porque ela quer trocar a sala, quer comprar um vestido, quer um sapato, ou então como uma forma de vingança, como tu usou, né? Aí ele não me ajuda, então eu vou dar uma seca nele, né? Aí porque ele não faz nada aqui em casa, não ajuda a lavar a louça, não contribui, então eu vou deixar ele, tipo, de castigo, né? E isso é uma coisa ruim da mulher. Por outro lado, as mulheres, como elas precisam de um pouco mais de excitação, porque o processo, isso é o ciclo da resposta sexual da mulher, é o ciclo mais lento um pouco que do homem, isso é genético, né, da mulher. Então ela precisa ser trabalhada, e ela precisa ser trabalhada na mente também. Agora, muitas que chegam pra mim e dizem, eu não tenho vontade. Tá, mas e tu tá fazendo sexo? Não! Eu, pra mim fazer sexo, eu tenho que ter vontade. E assim, ó, já é comprovado também, quanto menos sexo eu fizer, menos vontade eu vou ter. Então a gente pega desde quem tem que comer. Eu gosto muito de fazer comparações, né? Então se a gente comparar, por exemplo, quando eu vou deixar de comer doce. A primeira semana é terrível, me dá vontade de comer doce, eu penso no doce. Depois eu vou me acostumando e eu fico anos sem comer doce. Lá um dia eu vou numa festa e eu provo um doce, nem me lembrava que era tão bom, né? E com o sexo a mesma coisa. Se eu deixar hoje de fazer, ou por isso de ter querer dar gelo, ou por vingança, ou por qualquer motivo que seja, eu não faço sexo hoje, não faço amanhã, não faço semana que vem, na próxima quinzena já nem vai estar com vontade. Então, o sexo é algo que, assim, não que eu tenha que fazer contra a minha vontade. Hoje eu não quero, mas eu vou lá fazer porque a Bia e a Taritza falaram que é importante. Também eu não vou ir obrigada. O sexo, ele não pode ser uma obrigação. Ele tem que ser prazeroso. Mas eu posso desenvolver esse prazer desde pela manhã. Então, eu pensar no sexo, eu planejar o sexo e eu conversar aquilo que tu falou no início, né, Júlio? Tem que conversar, a gente conversa sobre tantas coisas. Então, é uma maneira também da gente conversar. Vai ser um momento de intimidade, conversar o que eu gosto, o que eu não gosto, como que eu tô me sentindo. Tá, eu não quero fazer sexo com a mesma frequência que o meu marido. Mas por quê? Porque ele tá ruim? Porque uma coisa eu penso assim, ó, se é uma coisa boa, por que tu não vai querer?
Se eu pego e te convido para um churrasquinho no domingo e tu vai lá e a gente vai se divertir, a carne vai estar gostosa, tu não vai querer de novo? Tipo assim, é uma coisa que eu não consigo entender por que as mulheres não querem, então é porque tá ruim. Mas se tá ruim, existe meios para ficar bom. Porque aquilo que é bom vai ser natural que eu queira mais. Eu até ia... Tari, só para lembrar, na terça-feira a gente até falou sobre isso, né? E aí eu lembro até, acho que foi a Tiele que reagiu, assim, da questão do homem também. Tô com dor de cabeça hoje. Que é aquela velha história da mulher dizer que tá com dor de cabeça, não tá vindo de fazer e tal. Se o homem também aplica essa, e aí eu lembro que a Tiele até falou, eu vou lá fuçar no celular para ver se não tem outra, né? Mas não querer num dia ou no outro... Tranquilo, né? Agora eu não querer hoje, não querer amanhã, não querer a semana que vem, não querer depois, aí é um problema. Eu acho que essa ideia da moeda de troca, Tari, eu acho que isso é fundamental, né? A gente já ouvi várias vezes falar assim, o casal tá em crise, né? Aí, vai lá, se refaz a relação de uma certa forma, aí vem um bebê. Aí engravida. Aí diz assim, mas olha lá, fulano, estavam se separando, ela deu o golpe da barriga pra ficar mais um tempo casada. Mas quem quer dar o golpe da barriga por esse motivo é a pior coisa, porque se o casal já tava ruim, gente, vem o bebê, eu tive 3, a Tharitz, não sei se tem filho, né? Mas assim, filho é uma bênção do Senhor, é maravilhoso ser mãe, mas que atrapalha no início, principalmente atrapalha muito. Então, se o casal, eu acho assim que o casal para ter filho, eles têm que estar bem fortalecido, principalmente nessa área, né? Não pode ser isso. Já vou deixar a Tari falar, Tari, e o comentário do Cristiano, acho que encaixa aqui, boa tarde pro João, que tá com a gente também, que ele diz aqui, acho que depois faltou um pedacinho do comentário, depois eu localizo aqui. Não, parando não. Ele diz assim, mas não necessariamente é para fazer coisinha, dizer, mas para falarmos, planejarmos a vida e principalmente quanto aos desafios da paternidade e maternidade, né? Para ver onde estamos errando, para buscar corrigir. Eu rateio muito quanto à criação, sou muito do sim, e quanto aos nossos relacionamentos, às vezes sou mais o não. Legal, interessante a gente ouvir um depoimento do Cristiano, que está falando por ele, pela esposa dele, né? De tirar um tempo para planejar a vida. Ótimo. Né, com o filho, com a relação, com o sexo, enfim, de um modo geral, né? Aqui, Tariol, o Alan também, depois vocês discutem isso. Bem interessante a percepção da sexualidade e da psicologia em relação ao sexo. Seria o ideal o casal estar bem psicologicamente e com desejo sexual ativo. Essa seria, eu acho que a química ideal, né? Acho de tamanha importância também o casal conversar sobre a relação entre eles, e de se ouvirem, de se ajudarem para cada vez mais se admirarem e se desejarem. Resumiu, né? Ele está estudando psicologia, o moço aí, né, Tari? Legal que ele colocou ali a admiração, né? A admiração é um dos pontos, assim, mais importantes para despertar o desejo sexual, né? Aquilo que eu admiro, eu desejo. Exatamente. Quanto a ele, eu não posso falar muito, né? Eu sou suspeita para falar. Eu acho que é a convivência, assim. Mas, enfim, né? Sobre a questão da moeda de troca, claro que talvez a Bia, ela trate, né? E é a área dela mesmo, tratar o sexo de uma forma talvez um pouco mais prática, mais a praticidade, né? E nós, a psicologia, é uma coisa mais profunda, né? E aí, todas as questões que envolvem esse sexo. E o que eu noto muito é essas questões, né, que a gente trouxe aqui já sobre as moedas de troca, né? O poder que está em mim, ok, né? Eu não tenho que fazer nada obrigada, certo? Né? Quanto a isso, não há considerações. Mas, se eu estou em um relacionamento, eu também preciso fazer a minha parte, né? Eu não posso esperar só pelo outro. E aí, eu questiono muito essa questão das moedas de troca, porque parece, né, é uma coisa assim que eu vou falar pesada, mas não é, né? E é o que eu faço, às vezes, as mulheres refletirem. E os homens também, né? Porque no momento em que eu aceito,
me relacionar sexualmente com a minha esposa, com a minha namorada, com a minha noiva, sei lá, né, com a minha, sei lá, enfim, qual nomenclatura for, com a minha parceira, né, aceitando ele como uma moeda de troca para eu dar algo, enfim, né, poder receber ele, eu me pergunto assim, ó, o quanto a prostituição ela tá dentro dos nossos relacionamentos, né? Pode ser uma coisa, meu Deus, mas é verdade isso, né? Eu tô prostituindo o meu corpo ali, por quê? Porque eu quero uma roupa, eu quero um calçado, eu quero um carro novo, eu quero, né? E aí isso é uma coisa que vem muito pesado, né? E aí eu pergunto que valor eu dou de fato para essa relação, né? Relação não só a relação sexual, mas a relação casal, né? Então são coisas que que o sexo permeia, né? Muitas coisas, né? E quando o Júlio falava do bebê ali, mudando do joio para o trigo, mas seguindo, né, na sequência do que vocês vinham falando, de fato, é preciso haver uma preparação para esse casal ser pai, ser mãe, às vezes sim, né? Por quê? Porque tu tá lá, é a mesma coisa da paixão, gente. Isso aí vocês sabem que eu até tô fazendo uns cursos nessa área, assim, porque eu noto muita carência nesse sentido. Da preparação do casal em si, o casal enquanto pai e mãe, e do casal enquanto mulher, enquanto homem, né? Porque no momento que a gente se torna pai, às vezes eu esqueço que eu ainda sou marido, né? Que eu ainda sou esposa, e eu não posso abandonar essas funções. É claro que elas precisam talvez dar um espacinho maior para que esse pai venha se conhecer como pai, essa mãe venha se conhecer como mãe, né? Venham se descobrir, porque é um novo para eles quando se é pai da primeira viagem, né? Pai e mãe. E aí, às vezes, essas questões acontecem mesmo. Fulano nasceu, né? E a nossa vida como casal, nosso sexo sumiu, morreu, né? Tem muitas coisas, às vezes, que envolvem a questão, principalmente na mulher, né? Questões hormonais, que às vezes pesam bastante nesse primeiro momento. Mas tudo tem um tempo, né? Então, é preciso, sim, que esse casal saiba que é um momento, né, que as coisas tendem a se reorganizar, né, a se normalizar, mas às vezes não se normaliza. Por quê? Porque algumas mulheres acabam esquecendo, né, se mergulham muito intensamente na questão da maternidade e esquecem a questão casal, questão mulher, né, questão relação, e realmente às vezes dá sérios, não vou dizer sérios problemas, assim, né? Mas surgem muitas coisas com isso. Então, com certeza, eu acredito que o nosso papo está rendendo. Só antes da Bia falar aqui, até já trazendo outro gancho, né? O Noé pergunta assim, vale para as duas, na verdade, né? A gente tem um delayzinho, assim, um atrasinho, por isso que a gente não entra tão em cima, assim, aguarda um pouquinho. E a Taritza, ela faz maldade com a gente. Às vezes ela dá uma pausa, parece que ela vai parar de falar e ela continua falando e derruba a gente da cadeira aqui, né? O Noé tá perguntando assim, como é que fica a vida dos solteiros e das solteiras nessa história aí de vida sexual, né? E aqui também... a questão, até eu vou acrescentar aqui uma pitadinha na questão dos relacionamentos abertos, né? Tá namorando, mas não tá namorando, tá ficando, daí pode ficar com outro e tal, enfim. Mas é falar da vida sexual dos solteiros aqui. O Cristiano aqui falando que ele fala, a mulher dele chama Dona Encrenca, né? Eu tenho forte admiração pela Dona Encrenca, pois assim como diversas mulheres, ela se desdobra em 2, 3. Espero que a minha pitoca, que é a bebê, né, seja assim forte como a mãe. Aqui tá a admiração, né? Hoje ele vai hoje tem, bastante, hoje tem. Estão na praia. Ai, coisa boa. Imagina, abre uma espumantezinha aí, ó. Ai, que delícia. E aqui, olha que legal essa dica do Bruno aqui também. O Bruno e a Marcela também é um casamento já de longa data. Dica de anos de casamento, ó. Brinque muito em casa, seja alegre, divertido, mesmo nos momentos ruins. Quando tem aquela pilha de boleto assim, esse é pra amanhã, esse é pra depois da manhã e tal.
mesmo nos momentos ruins. A convivência fica muito melhor. E quando as filhas não estão, daí diz ele que basta aquela olhadinha maliciosa para aproveitar. Boa! Tem uns que já manjam dos Paranauê, né? Que legal, isso é ótimo. Ali que a gente estava falando da maternidade, realmente, logo naquele período pós-parto, né, a mulher muda muito a questão dos hormônios, principalmente as mulheres que amamentam. Então, a produção de estrogênio vai lá nas alturas, é normal uma diminuição do desejo, mas também um pouquinho de ressecamento, e aí acaba dando um pouquinho de desconforto. Mas até para isso, há produtos que podem melhorar. E eu vejo daí a maneira como a Tharícia colocou agora, a prioridade. O que tu tem priorizado? Às vezes eu ouço mulheres assim, que eu acho, eu acabo chamando atenção, porque elas dizem assim, os meus filhos são tudo pra mim. Só que assim, nós fomos adolescentes, fomos crianças, né? Hoje somos adultos. Os filhos, é aquele ditado que diz a gente não cria para nós, a gente cria para o mundo, né? Eu vejo nós como papel de pais, chega uma hora que nós temos que lançar. Eu gosto muito de uma palavra que diz que os nossos filhos são como flechas na mão do guerreiro, e felizes os guerreiros que têm muitas flechas para serem lançadas. Só que o guerreiro, ele só tem sucesso quando ele pega a flecha, usa e atinge o alvo. Então, os filhos, eles não são para ficar conosco, né? E aí, os índices, a Tharícia ele vai confirmar, os índices de casais que quando os filhos vão embora, porque isso é um fato, os filhos, quando eles tiverem que escolher, eles não vão escolher nós como pais, eles vão escolher a profissão, eles vão escolher a formar uma família. Tem uma hora que eles vão nos deixar, raramente um que outro filho, até por não ter cortado o cordão umbilical com o pai, com a mãe, acaba ficando grudada, mas no modo geral eles não vão pensar em nós como pais, né? Então a gente tem que criar eles para ir. E quem é que fica depois? O casal. E aí tá dando muito índice de divórcio de uma idade mais avançada, né? Porque aí o casal, os filhos vão embora, fica aquele ninho vazio, e aí se deparam dois desconhecidos que não faziam sexo, e aí acaba se separando. Então a importância assim, da mulher, principalmente no pós-parto, priorizar também o seu esposo, né? Então, isso que ele falou ali, que lindo, eles têm um dia da semana, se programar, usar a rede de contatos, né? A rede de apoio, para ter aquele momento. Claro que nesse período não vai ter o sexo as 3 vezes por semana, não vai ter ali todo dia, mas ter aquele momento de qualidade junto, sabe? Vai ser tão bom. E aos solteiros, que ele fez a pergunta ali, isso. Enquanto vocês não têm uma parceria, sexualmente falando, conheçam o seu corpo, sabe? Estudem o seu corpo, manejem bem cada detalhezinho, vão conhecendo para na hora que tiver com a parceria, poder ter aquele sexo gostoso, se conhecendo, né? O Cristiano dizendo que hoje vai ter champanhota e banho de banheira. Uau, que maravilha! Isso aí, explora cada pedacinho do corpo aí, ó. Que é isso, hein? Boa tarde pra Esther, tá com a gente também, tudo bem? Salve, 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 Esther, seja bem-vinda. Agora, a gente tá falando muito, eu vou deixar até um assunto pra mais adiante, assim, a gente tá falando muito do casal tradicional, né? Mas tem os outros casais que ao longo do tempo vêm se formando também. Eu vou deixar um desafio para vocês, para um outro programa outra vez. Eu acho que a Tari a gente chegou a falar sobre isso, né? Mas para uma outra oportunidade. Não vamos, de repente, se alguém quiser dar uma pincelada, mas vamos deixar porque isso precisa mais tempo. Eu ia fazer uma pergunta assim, aproveitando o gancho. Depois voltamos para ti, tá, Tari? Não sei se esse é o termo depois de ter o filho. É quarentena que se chamava antigamente? Ainda existe ainda existe isso? Ou isso já se reduziu? Porque era um bom período, né? Que não podia nem chegar perto. Os médicos ainda falam em quarentena, né? Aquele tempo de resguardo. Resguardo, esse termo que eu não estava lembrando. O tempo de resguardo realmente precisa, né? O tempo ali para os órgãos da mulher voltar ao normal. Mas o que a gente precisa entender é que sexo não é só pênis, vagina, né? Então, assim, eu vou ter que ficar, a mulher vai ter que ficar aquele período sem a penetração, e aí é sempre bom ver como que foi a gestação, qual a orientação que o ginecologista dá, mas é tudo no tempo da mulher, daí nesse caso, né, o tempo que ela vai se sentir confortável, que ela vai se sentir bem pra penetração. Mas lembrando que o sexo é todo tipo de carícia, né? Então vai dizer, eu não posso penetrar, então não vou beijar na boca. Beija bastante, beija de língua, aquele beijo bem babado, bem gostoso, sabe? Bem demorado,
beija na boca, beija o corpo da mulher, faz massagem, se fazem carícias, né? Então isso também é sexo, gente. A Tari falou na semana passada, né, Tari, sobre... Eu acho que a Bia também falou, mas a Tari, eu lembro que ela falou na quinta-feira sobre isso. E agora um pouquinho, acho que tu comentou também, de que começa logo cedo, né, Taritza? No acordar ali, no beijinho de bom dia, já vai aproximando e daqui a pouco, lá no final do dia, pode pintar aquele clima, mesmo sem querer, né? Uma coisa que às vezes pode ser feita de forma bem desinteressada, digamos assim. Isso. Isso. Com certeza, né? É o que a Bia falou antes ali, né, Júlio? Sobre aquele agrado, sobre aquele... Na paixão lá, tu te desdobra, né, para fazer acontecer. A fugida para dar um chamego, como ela falou, né? Uma mensagem uma mensagem, enfim, né? Tu faz de tudo ali, porque só o que tu enxerga na tua frente é aquela pessoa. E aí, com o tempo, isso vai se perdendo, né? Bem como a Bia falou. E isso é importante, claro que do jeito que a nossa vida é corrida, não tem como todo dia eu estar fazendo isso, né? Todo dia Mas eu posso, se eu quiser, né? E se eu priorizar isso, eu posso sim dar o meu jeitinho, né? E fazer algo. E eu acredito que esse fazer algo, né? Por mais simples, mais singelo que seja, ele faz a diferença, né? Por quê? Porque às vezes surpreende a pessoa, pega de surpresa. Então, de certa forma, acaba despertando aquele gostoso do começo lá, da paixão, né? Porque tudo é o quê? Uma descoberta, né? A paixão é isso, tu tá ali descobrindo aquele outro ser, conhecendo, e aí tu, né, gosta, às vezes, de ser surpreendido, de ser agradado, né? Aquela coisa, me mandou flor, me mandou bombom, me mandou sei lá o quê. Isso tudo vai fazendo com que... Só que depois se esquecem, né? De que isso é bom, de que a pessoa pode gostar, né? Agora me veio aqui um comentário que eu ia fazer bem importante e eu fui falar disso e não esqueci. Deixa eu ver se eu leio. Vamos falando aí. Vai pensando que eu vou ler aqui. Salve, salve para dona Sônia, né? A dona Sônia também conhecida como minha mãe, né? O seu Gaspar também tá se recuperando, né, do susto que ele levou, já vai fazer um mês praticamente, né? O pai tomou um choque elétrico mesmo, forte, tá se recuperando firme e forte, né? De vez em quando dá aquela dorzinha e tal, mas dia 1º agora vai completar um mês. O Cristiano tá pedindo, e vale para vocês duas, quando tu lembrar do raciocínio, levanta o dedinho, tá, Tari? Aqui, ó, uma sugestão, o Cristiano falando do programa pro futuro, momento adequado para falar aos filhos sobre sexo. Até a Bia falou isso na terça-feira da semana passada, mas é bom a gente até deixar que ele tá falando que ele é a patroa, que é dicas de leitura, eles querem dicas de leitura para deixar o mais natural possível, né, dentro do ambiente familiar e sem tabu. E aí ele acrescenta aqui, que corrigindo, né, qual o momento mais adequado para falar sobre sexo, né, sobre o tema, ou se é que existe tal momento, né? E aí, lembrou, Tari, do teu comentário? Senão eu peço pra Bia falar sobre esse. E tu também, lembrou? Então manda lá, vou aproveitar, né? Não, eu só queria fazer um gancho que era sobre a questão do... Quando tu falou ali, Júlio, começa de manhã e aí lá no final do dia, né, pra coisa poder rolar. Só que isso é algo que eu acho que também, né, eu não sei, acredito que a Bia vai concordar comigo, porque, na verdade, eu acho que o sexo, ele não precisa ser só à noite, né? Ele tem que ser a hora que der vontade no casal. E se for possível, obviamente, né? Se houver condições... Eu tenho que fazer minha defesa. Mas enfim, né? Às vezes... essa queixa surge também, essa fala surge em função de alguns modos de funcionamento da pessoa muito organizada, muito sistemática, né? Muito controladora, assim, com tudo naquele momento, porque agora não é o momento, né? Agora, não, mas imagina de tarde, não, tem que ser... Então, assim, as pessoas, elas precisam se libertar, né? Se libertar dessas amarras, assim, ó, e realmente viver aquele momento, né? Se deixar viver o prazer do momento, né? Por quê? Porque se é naquela hora que a coisa surgiu e tem como, vai lá, sabe? Não interessa
se é 2 da tarde, se é 10 da manhã, se é de manhã cedo, né? E aí aquela coisa assim, ó, o quanto, né, é preciso haver diálogo nos relacionamentos, né? Por quê? Porque eu posso ser super liberal quanto ao momento do dia, por exemplo, e estar numa relação com uma pessoa que não. Eu gosto de noite. Então, mas por que não, né? Vamos discursar, vamos dialogar, vamos saber por que não. O que vai interferir? A luz do sol? Né? Porque é no escuro? Tem muitos fatores que, de fato, né, permeiam a cabeça das pessoas. Mas é preciso eu dialogar com o meu parceiro. Dizer, olha, por mim não tem problema. Não, por mim tem porque eu tenho vergonha do meu corpo. Porque eu não quero ter essas questões, né? Mas se eu não falar, como nós falávamos semana passada, se eu não falar para essa pessoa, ela não tem como adivinhar, como ler os meus pensamentos. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Tá, então eu vou pedir antes da Bia falar, eu vou fazer minha defesa, tá? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a senhora interpreta, doutora, tá? E assim, ó, eu falei que é o processo de... Ah, não, agora é minha vez, eu escutei bem quietinho. Não, assim, ó, eu começar a construir logo cedo, né, para qualquer momento do dia acontecer, ou até mesmo naquele momento, mas o que eu quis dizer é exatamente isso, que começa ali, eu acho legal. Eu tô falando bem particularmente, vou ser bem sincero, de manhã eu acho muito legal. Aí, às vezes a preguicinha tá um pouquinho maior, não rola e tal, mas eu acho de manhã sensacional. E até eu vou te dizer por quê. Não, mas faz bem também de manhã, né? Mas, enfim, só para tu continua. Mas o que eu quero dizer é isso, que daqui a pouco, assim, ó... daqui a pouco vai ser um dia pesado para os dois, e aquele bom dia, aquele primeiro contatinho do dia ali, pode construir uma coisa mais leve para que em algum outro momento do dia, que pode ser à noite, pode ser à tarde, pode ser no sofá, pode ser na cama, pode ser no quarto das crianças, enfim, depende vai acontecer. Né? Não é chamar de manhã para marcar para de noite, né? Mas eu entendi, viu, Tari? Eu entendi, tá? Deixa ela se defender agora. A tréplica. Eu não quis dizer que tu gosta de sexo. Eu sei. Criatura. Eu sei. Eu quis dizer que, né, a grande maioria dos casais optam por, né, enfim, deixar esse momento para noite. E eu acredito que com o nosso momento, né? O nosso momento, eu quero dizer, como tá as nossas vidas atualmente, às vezes é uma alternativa inteligente, sábia, fazer pela manhã. Por quê? Porque durante o dia, eu tive um dia exaustivo às vezes, né? O que eu quero é chegar, tomar um banho, me atirar na cama e dormir. Então, de manhã eu tô lá, mais relaxada, mais descansada, né? Por que não? E aí eu noto que as pessoas têm muita resistência, às vezes, sabe? Em aderir a coisas novas, né? Outros momentos, a modificar isso. É que isso também tem uma diferença, e que o Júlio falou que ele gosta, que é fãzinho da manhã, mas não é só tu não, Júlio, é há muitos homens, e isso tem uma justificativa fisiológica, né? A produção maior de testosterona entre os homens é entre 4 e 6 da manhã. Então, às vezes, algumas mulheres dizem assim, meu marido, acho que ele tem sonho erótico e eu acho que é com outro, porque acorda sempre com o negócio já pronto, né? Eu digo, não, é que acontece por causa dessa produção de testosterona. Alguns já ficam eretos, alguns homens. Outros, às vezes, têm até uma ejaculação, dependendo da profundidade do sono. Então, isso é natural. E também estudos mostram que daí o homem, como ele tem essa produção maior, né, durante a madrugada, se logo pela manhã ele fizer um sexo, aí ele vai conseguir, o raciocínio dele melhora 18%. Olha só que legal. Então, esses homens aí que tem bastante Peraí, que eu vou congelar esse pedacinho pra gente editar e mandar por mensagem no WhatsApp. 18% de raciocínio melhora, né? Então, assim, ó,
Isso é saudável. Então, principalmente quando tem que fazer um negócio lá, né? Resolver tomar uma decisão importante. Então, tá lá bem aliviado. Isso é saudável. E às vezes as mulheres não querem de noite porque a produção de testosterona da mulher, apesar de ser em quantidade menor que a do homem, a dela é mais à tardinha, né? Entre 6 e 7 horas da noite. Por isso que às vezes as mulheres estão mais dispostas à noite e os homens pela madrugada. Mas é bem isso que a Thaís falou. Conversem, vem. Se hoje, ó, eu gosto de manhã, o outro gosta de noite. Mas então vamos fazer um dia pela manhã para te contentar, um dia vamos fazer de noite para me contentar. Meio termo. Não, meio termo, uma vez de cada um. Tá dando ideia, mas assim, ó, eu assisti uma vez, eu vou esquecer o nome da sexóloga, aquela do programa do Serginho Groisman. Carla Cassiré? Aí eu não lembro qual é que tá agora, uma mais antiga que fazia bastante participação. Uma vez ela explicou, né, que durante... a Laura Miller, é isso, né? Uhum. Ela explicou que o homem tem várias ereções ao longo da noite, então, e tem até um termo mais vulgar, que eu nem vou usar aqui, porque vou dizer que eu tô usando baixaria. Tem um termo mais vulgar que se usa para essa excitação maior do homem à noite, né? Eu não vou... Depois, o Júlio mas reuniu. Tudo fisiológico, o Júlio, viu? Não é nada de taradice. Não, Então é algo mais normal. Mas é interessante, assim, porque a gente, teoricamente, de manhã também parece que a gente tá com. Parece não, é pra gente acordar um pouco mais relax, né? Relaxado, é pra gente acordar claro. um pouco mais relaxado. Depois o Bruno, vamos voltar no assunto aquele ali, podemos continuar ainda nesses minutos finais, daqui a pouco a Tari também tem que sair. O Bruno tá falando aqui da filha dele, né? Desde os 7 anos, ó, devagar o papai vai falando o que não pode até os 20 anos, né? Desde os 7 ele tá falando, que fala pra pequena aqui, tá certo, né? Já não precisa andar com a arma debaixo do braço, ó, quem encostar, tá aqui, ó, do namorado da minha filha, isso aqui. Não precisa, é só ir dando os caminhos, né? Conversando bastante. O Alan aqui dizendo, aproveitando o gancho sobre assuntos para um próximo futuro programa, ó, ele que tá agendando, dessa vez não sou eu, tá? Sobre o tema, acredito que assuntos como virgindade, sexo na adolescência, primeira menstruação, timidez sexual, são assuntos que também passem pelos profissionais de psicologia e sexologia. Ótimo. Além de muitas famílias podendo também ter essas questões em casa. Verdade, né? Todos esses assuntos aí. Tem um momento certo para se falar com o jovem, com a criança, sobre o sexo? Ou ele tem que surgir naturalmente? Não, sobre sexualidade, é desde a hora que sai do ventre da mãe a gente já pode ir falando. Como, né? Então, desde a hora que eu vou dar banho na criança, eu já vou falando os nomes corretos, como lavar. Isso é sexualidade. Já vou ir ensinando como se proteger, não deixar ninguém tocar. Então, eu vou estar educando, prevenindo. Mas do sexo em si, espera surgir a dúvida da criança, mas tem literaturas ótimas. Agora eu não tenho nada em mente aqui, o título e nem o autor, mas outro dia a gente pode trazer e falar sobre isso. Tem várias literaturas ótimas. E o Cristiano tá querendo. Depois tu pode até colocar nos comentários, né, Bia, pra ele ali depois. Só para deixar bem claro, às vezes, assim, para facilitar, às vezes a Bia usa também uma linguagem bastante técnica, né? Quando eu falei sexo, é isso, né? O desenvolver da sexualidade, como falou o Alan ali, desde, né? Que daqui a pouco a menina começa a surgir, ela começa a nascer os pelinhos ali naquela região pélvica e tal, assim. Ai, mãe, o que é isso? Quando começar a nascer, ela já tem que saber o que é, né? Quando vira a primeira menstruação, ela já tem que saber que em determinada idade vai acontecer uma mudança no corpo que vai promover, né, aquele sangramento. Ai, meu Deus, estou sangrando. Isso, né? é ótimo falar. Desde cedo, né? A Tari achou graça, mas é verdade, Tari. Eu imaginei de casais tu ensinando, assim, ó, tu falando pra tua filha, pra uma filha. Tá bom. Do casal, eu sempre recebo duas queixas. Das mulheres, elas sempre dizem assim, quando foi pra me conquistar, ele fazia de tudo.
E aí parece que depois o homem conquista, acha que já está garantido para o resto da vida, né? E acaba relaxando. E os homens, por sua vez, muitos me mandam mensagem: por favor, tu fala com a minha mulher, porque ela é muito parada, ela não tem iniciativa, ela só espera que eu procure. Então, assim, eu vejo que tanto um quanto o outro pecam nesse sentido. Os homens porque acham que conquistou uma vez, está garantido. Não. O processo de conquista, ele é algo diário, às vezes nos mínimos detalhes, né? E as mulheres, que eu vejo, que eu chamo atenção também, se acham tão feministas, tão empoderadas, e as mulheres têm se empoderado tanto, mas na área do sexo não se empoderam, sabe? De ter iniciativa, de procurar o homem, não ficar esperando por ele. Lá na hora do ato sexual tem umas que ficam tipo uma múmia lá, só estaqueadinha como passivas. Não, sejam ativas, né? Então, tão empoderadas nas profissões, se empoderem no sexo também, sejam ativas, né? Tem lá ensinar uns rebolados para vocês lá. Também. Olha, só Tari, agora eu vou passar para ti aí. Eu esqueci até de trocar a câmera aqui, né? O Cristiano botou assim: putz, não consigo sair, tia. Programa nota 1000. Bem, daí ele botou: tá, fui, abraço, depois eu vejo de novo. Obrigado, Cristiano, abraço para ti. E pra dona Encrenca, que até hoje a gente não sabe o nome dela, né? Porque ele nunca falou. Tari, tá quase na tua hora, né? Eu sei que tu quer ficar até às 7 horas, mas tá quase na tua hora aí. Já vou deixar. Só fazer um comentário. As mulheres mandam no programa. Agora, realmente, né? Na verdade, a gente nota esse empoderamento das mulheres. Ele é um tanto contraditório, eu diria. Por quê? Porque elas se empoderam na questão do eu decido, né? Ter mais parceiros, eu sou dona do meu corpo para, enfim, né? Resolver ter relação com inúmeros homens ou com nenhum, ok, né? Mas o que eu acho que a Bia fala, e realmente é uma verdade, é sobre eu me empoderar sobre a qualidade desse sexo e não sobre a quantidade. Isso. Exato. E isso ótimo. Realmente é uma realidade inegável, assim, né? Salta aos olhos de quem trabalha com essas situações. Eu acho que o nosso programa vai ter que se repetir mais vezes, né? Temas com certeza bem pertinentes e espero que muitas pessoas assistam, né? Porque com certeza é um programa bem rico, assim. Adorei. Eu vou dizer para vocês que vou fazer a meia-culpa, assim, em função de muitas coisas. Eu tô até às 2 lá na Câmara, depois aqui o programa. No domingo, por exemplo, só vocês terem uma ideia, no domingo a gente maratonou Verdades Secretas, que é uma série quente pra caramba, que tá só no Globoplay, que quem não tem Globoplay não vai assistir. E é assim, ó, é rica em possibilidades, assim, a série. Tem bastante gente assistindo. Teve uma amiga minha que disse assim: eu comecei a assistir quarta-feira, estreou 9h30, 4 da manhã eu tava lá assistindo os 10 episódios, aí eu tinha que acordar às 7 da manhã. Mas então, assim, ó, aí acaba que às vezes a gente acaba não, ou eu acabo não, a Bia é uma excelente divulgadora, eu às vezes, caiu a Taritza, eu às vezes acabo perdendo um pouquinho na parte da divulgação, e o horário também, a gente sabe que não. Quem sabe, de repente, a gente até pode marcar para um horário mais à noite, cada um faz até do seu ponto, ou a gente marca por aqui mesmo e faz um programa onde o pessoal já está em casa, descansado, pode ter uma participação maior. Claro que a galera que está aqui está adorando, ó. A Tia Doce falou aqui, programa altamente instrutivo. A Jussara também, né, colocou: Bia, tô adorando esse programa. E bom, obviamente que a gente vai conversar outras vezes, os três. Na verdade, eu sou o que menos tem que conversar, vocês que estão conversando, estão se conhecendo. Vou deixar vocês em contato fora daqui também, para que vocês possam, de repente, até planejar o programa melhor do que eu apenas colocar o programa no ar. Esses temas, né, que tu colocou ali, ó, cada um deles dá um programa, né? Muito joia. Vamos pensar mesmo, organizar as pautas. Já podem ir mandando as dúvidas aqui pro Júlio. E aí a gente organiza algo bem legal. Pode ser, doutora? Claro. Eu gosto de brincar quando... Eu lembro, antigamente tinha vocês, não, talvez a Bia, a Tari é bem mais nova que nós, né? Bem, não, é mais nova, porque ontem, semana passada, apareceu um filho dela com 30 e poucos anos.
Mas assim, ó, eu lembro de um programa que tinha de TV, eu acho que era do Faustão muito tempo atrás, lá do Perdidos na Noite, começou quando ele era da Band, que tu ficava dentro de uma cabine ouvindo uma música alta com um fone de ouvido, e aí tu ganhava altos prêmios, e aí o cara pegava lá uma banana assim, quer trocar o seu carro 0 km por uma banana? Aí acendia a luzinha, a pessoa, sim! E aí eu peguei essa mania, a gente pega e às vezes faz, né? Aí ela vai, sim, sim, então tá. Tari, brigadão, viu? Eu espero que da próxima vez a gente consiga estar juntos os três, assim, fica bem melhor até para interagir, né? Porque tem esse delay, esse atrasinho entre uma ponta e a outra, mas se Deus quiser, o próximo programa a gente vai fazer todo mundo junto, assim, obrigado. O Bruno tá indo também, a galera já tá indo, e porque já tá na nossa hora, 1 hora de papo, mas certamente rendeu muito, muito obrigado mais uma vez. Quinta, tu volta ou essa semana porque veio na terça, folga na quinta? Tu que sabe, né? Eu tô à disposição. Podemos vir, podemos falhar, tu que sabe. Vê aí e me avisa depois. Tá bom. Tá? Valeu, então. Gostou do programa? Adorei, né? Beijão pra Bia. Eu queria estar aí, né? Obrigada. Vou fazer um esforço pra gente estar. É que, na verdade, o que acontece, né? Eu vou falar bem. Eu, às vezes, me programo, né? Para como eu tinha me programado pra ir aí hoje. Mas, em função de haver procura, eu não gosto de dizer não, né? Por quê? Porque eu não sei o quanto esse paciente tá precisando, né? Eu não sei o grau da necessidade dessa pessoa, às vezes só pelo telefone. Então, eu tenho que priorizar eles. Por isso que eu não fui até aí, né? Mas eu adoraria ter ido. Não vai faltar oportunidade e quem sabe aqui, né? A gente pode fazer daqui um dia, né? Eu não tenho essa aparelhagem toda aí tua, mas eu levo. Espaço, né? Bem legal também, dá para nós fazer daqui um dia. Ah, ótimo. Não por isso, né? Porque a aparelhagem a gente leva a câmera, leva computador, ajustamos aí a questão da internet. Hoje, por exemplo, a gente tá fazendo pelo 4G e tá super legal. Então, Tari, beijão, a tia Doce já mandou aqui, ó, volta na quinta! Então tem que voltar, né? A dona Sônia também com certeza vai querer que tu volte na quinta-feira. Então, quinta-feira, depois a gente debate os temas aí. Como sempre, né? Semana passada faltava 5 minutos para começar o programa. Eu disse assim, oi, Júlio, tem café? Hoje tem. Valeu! Beijo, boa noite para vocês. Boa noite. Eu quero agradecer também a oportunidade. Foi uma alegria conhecer a Taritza, mesmo que online, né? Te agradecer, Júlio, por essa oportunidade, cada ouvinte. E na rede social, gente, eu coloco muito conteúdo, muita dica. Então, acessem lá, é @bia.r.oliveira.s. Me sigam lá e tem bastante coisa boa. Peraí que eu vou fazer, repete aí, vou botar aqui, isso é no Instagram? No Instagram e no Face, é @bia.r.oliveira.silva. Eu podia ter feito isso antes do programa, né? Na verdade, hoje, como a gente estava falando, hoje foi, aconteceu tudo meio no susto, né? A Tari estava pronta para vir para cá também, e tá ali, tá passando pequenininho. Tá. Ficou vazio, mas, mas tá ali. Desculpa, não é ponto Silva, é ponto S. Eu disse ponto Silva, né? É bia.r.oliveira.s. Ai, quer me derrubar. Ai, disse errado. Eu sabia que esse eu não tinha, Isso aí, ponto S, né? Tá lá, então, até vou deixar ele bem grandão aqui, mas eu tava dizendo que a gente teve hoje um tilt, né, na nossa internet, e é geral, assim, até para os clientes da Azevedo Internet. Eu sou um dos principais divulgadores da Azevedo, eu uso a Azevedo Internet desde 2014, recomendo. Sei que tem muita gente que migrou para lá até por influência de tantas vezes que a gente transmitiu, e todas as lives que eu faço são através da Azevedo desde 2014, é muito tempo. Então, teve um problema técnico, um rompimento de fibra ótica, assim como acontece com uma adutora da água, acontece, e é muito raro acontecer, mas aqui, a gente até conversava fora do ar, muita gente usa a Azevedo em Santiago, talvez, já retornou, a tia Doce está dizendo aqui, ó, legal, para ver a eficiência, né? Deu 1 hora e pouquinho, como o Douglas tinha falado, nem isso, e já retornou, então, que bom que a gente conseguiu, mesmo que meio
alucinadamente aqui, colocamos para funcionar, o retorno não estava tão bom quanto, mas conseguimos fazer o programa. Bia, quero te agradecer outra vez. Obrigada. Por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Já vi que dá rock, né? Vocês legal. duas conversando. E da próxima vez eu até vou falar menos, eu vou deixar vocês conversarem. E é mais fácil aqui, né? A gente de lado, de pertinho. Do que lá que tem aquele delay e às vezes se perde um pouquinho do raciocínio de qualquer forma. Depois eu vou postar esse vídeo no YouTube também para que vocês possam daqui a pouco até colocar na tela da TV para assistir e já surgiram, né? Muitas pautas. Assuntos legais, vai ser show. Brigadão, tá aí então, ó, @bia.r.oliveira.s. Facinho. E o que tu tem de planos aí para os próximos dias? Tu tinha agora há pouco tempo um workshop, né? Isso, teve o workshop aqui em Santiago semana passada. Quinta-feira, agora dia 28, quem é de Jaguari, na Start Clínica, a gente vai estar fazendo um workshop em Renovando a Intimidade, só para mulheres. Se eu não me engano, ainda tem 2 ou 3 vagas. É muito legal, eu ensino bastante técnicas. E também eu faço atendimento clínico aqui na Equilibre, que é atrás ali do QG. Então, posso atender individual ou casal, sem problema. Tá bom, então vocês já têm como. No próximo programa eu vou deixar todos os contatos aqui. Vamos fazer bem legalzinho ali para ficar passando os contatos das nossas queridas sexóloga e psicóloga e sexóloga. Eu volto amanhã a gente vai falar bastante de esporte. Eu até tinha que falar sobre o jogo do Grêmio ontem e tal, mas nem vou deixar para amanhã. Na quinta-feira, então, a gente tem a Tari falando de. Acho que vamos mudar a pauta, né? Já falamos bastante de relacionamentos, vamos guardar um pouquinho também pro próximo encontro das duas. E na sexta-feira a gente volta a falar de esporte. Qualquer novidade, a gente se vê. E podem seguir eu também aí nas redes sociais. Na semana passada a gente conseguiu uma façanha, né? Porque eu não me considero um influencer, né? Mas eu consegui chegar aos 3.000 seguidores. Uau. E já estamos avançando, né? Para 3.050, daqui a pouco 3.100 e assim vamos indo. E é bacana porque é algo que é uma coisa bem pessoal. Eu não sou de ficar postando nem os vídeos do programa, nada disso. Então, eu agradeço muito a turma que acompanha nas redes sociais, o Júlio, por causa do esporte, por causa da notícia, por causa do preço da gasolina, enfim, muito obrigado mesmo de coração por vocês nos acompanharem. E até eu tô meio de surpresa, quando eu fiz a primeira live antes, um pré-cafezinho aqui para testar a internet, eu entrei no ar 5h15, entrou um monte de gente assim, né? E eu achava que mais cedo era mais difícil das pessoas entrarem, até a gente tem um pico ali por volta de 6 e pouquinho, que é bem legal, e eu sei de muita gente que assiste depois, então um beijo para vocês também que nos assistem depois. Deixem as curiosidades de vocês. Ó, atrasada, chegou a Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bem? Quanto tempo, né? Faltou a Tiele hoje, daqueles que participam direto. Assim, tem bastante gente que não veio hoje, que eu sei que vão ver depois. Brigadão, tamo indo então. Um beijo no coração de todos vocês, se cuidem. Beijo no coração duplo. Fiquem com Deus, se cuidem, se comportem, que a gente se vê por aí. Tchau! Tchau!